Para você fazer um cadastro de cliente dentro do sistema, você vai vir aqui no menu Cadastros, já na primeira opção Clientes ou a tecla de atalho Ctrl F11. Então eu vou informar o meu operador e senha, abriu aqui o cadastro do cliente. Para eu iniciar um cadastro novo, eu venho aqui no botão Incluir. O sistema vai gerar um novo código de cliente e agora sim eu posso começar a realizar o cadastro. Então é o nome do cliente, qual é o CPF desse cliente, o apelido desse cliente, para caso eu queira ter uma identificação mais rápida dele. Qual é a classificação? Então aqui eu tenho classificado os funcionários e o fidelidade. Então eu separo em grupos os meus clientes. Qual é o sexo? Se masculino ou feminino. Data de nascimento, o e-mail. No e-mail eu posso identificar mais que um. Então eu clico aqui nos três pontinhos e posso ir incluindo mais de um e-mail aqui. Então para isso é só eu colocar a conta de e-mail do cliente. Clico no botão incluir. Posso cadastrar o segundo e-mail e clico em incluir. Então, dessa forma, eu já tenho dois e-mails cadastrados para esse cliente. Depois eu tenho o telefone. Então, identificando o telefone, eu posso fazer a busca lá no frente de caixa por esse telefone. O celular também. Caso eu queira identificar que esse telefone é de WhatsApp, eu posso deixar aqui marcado. A data que eu estou realizando esse cadastro, os endereços do cliente, e o endereço eu também posso ter mais que um endereço. Então, posso só vir aqui no botão incluir e vou informar o endereço do cliente. Então, eu posso pesquisar por CEP, colocar um CEP qualquer aqui. Vou clicar aqui na lupinha e o sistema já vai puxar esse endereço através do CEP. Eu venho aqui, identifico um número e só clico no botão gravar. Posso identificar outro telefone, um complemento e clico no botão gravar. Se eu quiser identificar um segundo endereço, eu posso, só clico aqui no botão incluir e faço o mesmo processo que eu fiz antes. Eu posso alterar esse cadastro. Então é só eu dar dois cliques em cima do endereço. Eu já posso fazer a edição aqui e depois gravar. Os documentos desse cliente também eu posso cadastrar mais que um. Então eu posso vir aqui no botão incluir, vou informar o documento, depois identifico qual é o tipo de documento. Então aqui ele já vem por padrão carteira de identidade. Eu posso selecionar o órgão expedidor, a UF expedidor, e se eu quiser, eu identifico já a validade desse documento e clico aqui no gravar. Então, dessa forma, eu já identifiquei a carteira de identidade, então o RG desse cliente. Eu vou seguir para a aba prazo convênio. Então, esses são os dados principais que o sistema obriga para poder emitir uma venda para esse cliente. Então, eu tenho o endereço, tenho o documento e tenho todos os dados aqui em cima preenchidos. São os dados obrigatórios. As próximas abas aqui, elas são de rotinas dentro do sistema. Então, eu vou vir aqui para a aba Prazo Convênio. Aqui, já no cadastro de conveniado, é onde eu vou poder incluir um convênio para esse cliente. Então, venho aqui no botão Incluir, vou selecionar aqui um convênio. Identifiquei o convênio, vou informar a forma de compra desse cliente. Então, se ele é liberado, se ele precisa apresentar um cartão ou um crachá, se ele precisa ter uma ordem de compra para fazer a compra no convênio, a qual filial esse cliente que eu estou cadastrando ele está vinculado, no caso da Total Metal aqui, então se é a matriz, se é a filial 1, filial 2, enfim. Vou colocar o identificador dessa filial aqui. Código contábil é para integração, então eu vou identificar o código contábil desse funcionário dentro da Total Metal. A matrícula dele, então qual é o código de cadastro desse funcionário lá dentro da Total Metal, então qual é o identificador dele lá. Vamos supor que ele é o funcionário 1000. Essa matrícula ela não pode repetir. Então, dentro da Total Metal só pode existir uma matrícula 1000. Então, ele é um identificador único. Qual é o limite de compra desse funcionário? Então, vamos botar aqui que ele pode comprar até R$ 500 por mês. E é um limite geral, não por parcela, né? Não que ele pode comprar parcelado até R$ 500. Ele tem um valor único. Cada compra que ele vai fazendo vai deduzindo desse valor. A data de admissão desse funcionário. Qual é o status dele dentro desse convênio? Então, vou deixar ele como ativo. Se tem algum grupo específico e se tem algum cartão, algum número de cartão que ele usa para fazer a compra. Não são dados obrigatórios. Se eu quiser gerar um cartão para identificação, eu posso clicar aqui no botão gerar, informar o motivo de primeiro número de cartão antigo perdido, enfim. E aí o sistema vai gerar um número de cartão aleatório aqui para mim. E aqui embaixo
eu tenho os grupos ou classificações que esse funcionário pode comprar. Então vamos colocar lá que eu tenho o convênio da Total Metal, ele só permite que os funcionários comprem medicamentos. Então eu venho aqui e vou encontrar o grupo medicamentos e só deixo ele marcado. Dessa forma, esse funcionário só vai poder comprar produtos no convênio que sejam do grupo medicamentos. Eu posso copiar o grupo do convênio, então eu faço essa configuração aqui de grupo e classificação no cadastro do convênio e depois eu só copio para cá. E aí é só eu clicar em gravar e o convênio já foi referenciado a esse cadastro de cliente. Caso ele tenha mais de um convênio, ele participe de algum outro convênio, eu clico no botão incluir e faço o preenchimento desse segundo convênio. Então também não tem limite. Depois a gente vem aqui para o grupo de venda a prazo. Então eu vou poder identificar um número de cartão. Então, esse cliente eu vou liberar ele para comprar a prazo dentro da minha farmácia. E aí, para todo mundo que compra a prazo, eu entrego um cartão com um número, para que ele possa apresentar o cartão e eu já identificar esse cliente através do número do cartão. Eu tenho o campo status, então se estiver inativo, ele não vai conseguir comprar a prazo. Então, eu tenho que deixar ele ativo, se eu quiser. Se ele é um cliente a prazo, sim ou não. Então, sim, ele é um cliente a prazo. Qual é a diferença de um campo para outro? Vamos supor que eu tenho um funcionário que ele é um cliente a prazo, que ele está comprando, mas aí ele ficou inadimplente e eu não quero mais vender para ele. Então eu vou só vir aqui e inativar o status dele. Por quê? Dessa forma, o sistema não libera a venda a prazo para esse cliente, mas ele me permite ver o histórico de compra a prazo desse cliente, para eu conseguir cobrar dele. Então é por isso que eu tenho esses dois campos. Mas para vender, os dois precisam estar habilitados. Eu vou aceitar cheque pré desse cliente, sim ou não. Se toda a venda desse cliente vai precisar uma senha, ele vai precisar identificar uma senha. Qual é a situação desse cliente? Então, se é normal, se eu preciso mandar ele para abertura de registro, se ele já está registrado no SPC ou se ele é um reabilitado do SPC. Então, são informações de controle aqui, cada um desses status aqui, aí você gerencia internamente de uma maneira diferente dentro da farmácia. Se a cada venda a prazo vai imprimir um reconhecimento de dívida, então é recomendado que fique máximo de parcelas. Então, até quantas vezes esse cliente pode parcelar? Vamos supor que ele pode parcelar em até 3 vezes, desde que o valor da parcela atinja um valor mínimo de R$ 20. Então, esse cliente precisa comprar R$ 60 para conseguir parcelar em 3 vezes. Se ele comprar R$ 50, ele só vai conseguir parcelar em 2 vezes. Qual é o débito desse cliente? Então, o débito em aberto atual. E qual é o limite desse cliente? Então, eu também vou dar R$ 500 de limite para esse cliente comprar no mês. Dados bancários, esses aqui são dados de cobrança. Então, caso você tenha um débito em conta, aí você vai selecionar o banco, vai informar a agência e a conta. Mas o que importa mais para a questão de fechamento são esses dados aqui de baixo. Então, aqui eu vou poder configurar dia de vencimento ou prazo de pagamento. Então, aqui eu tenho um prazo de pagamento de 30 dias. Compra hoje, o vencimento dele vai vencer daqui a 30 dias. Ou eu posso fazer uma fatura. Então, eu zero esse campo aqui. E aí o sistema me libera o dia de vencimento. Então, vamos supor que vence todo dia 10. Eu vou dar uma tolerância de juros de 5 dias. Então, venceu a conta, 5 dias depois ela começa a contar juros. Tolerância e inadimplência também. Então, para que ele se torne um inadimplente, para que o sistema comece a mostrar que ele tem contas em aberto, que ele não pagou, eu também vou deixar 5 dias. Então, depois do dia 15, se ele não pagou as contas, o sistema vai começar a emitir um aviso toda vez que eu identificar esse cliente na venda. Qual vai ser o dia de fechamento? Então, tudo que ele comprar até o dia 28 vai vencer no próximo dia 10. Ou eu posso deixar fixo aqui de todas as vendas até 5 dias antes do vencimento, então até o dia 5. Tudo que ele comprar dentro desse período já vence agora no próximo dia 10. Então, dessa forma, eu faço a configuração do fechamento do crediário desse cliente. Eu tenho aqui a aba Outros, então é onde eu posso identificar outras informações que também são campos de controle. Então, no campo Empresa é aonde ele trabalha, no caso de não ser um convênio. Quem está cadastrando o cliente agora, qual é a profissão, filiação. Então, aqui são todos os dados de controle que você preenche para ter mais informações do cliente. Eu tenho aqui o grupo Fidelidade.
Então aqui, caso você tenha um plano fidelidade, gasta a cada R$ 1 em compras, o cliente vai ganhar 1 ponto, e a cada 100 pontos ele ganha R$ 10 de crédito para comprar dentro da farmácia. Então, se você tiver um plano fidelidade assim, habilitado, o sistema vai deixar você vincular esse cliente a um plano fidelidade. Lembrando que eu posso ter vários planos fidelidades para cada nível de cliente, para cada nível de plano, enfim. E aí eu vou fazer esse vínculo aqui. Eu também posso identificar os dependentes desse cliente. Então, esses dependentes eu posso vincular eles a uma compra a prazo no crediário. Então, eu só clico aqui no botão incluir. Vou identificar o documento desse dependente, o nome dele. Então, vamos supor que é a filha desse cliente que eu estou cadastrando. E eu clico em gravar. Dessa forma, quando eu identificar esse cadastro lá em uma venda a prazo, o sistema vai me pedir se é o titular do cadastro que está fazendo a compra ou se é um dependente. Eu posso selecionar o dependente aqui também. Para alterar, eu posso dar 2 cliques em cima do dependente ou seleciono e clico no botão alterar. Se eu quiser excluir, eu tenho o botão de excluir. Seguindo, eu tenho a aba compras. Então aqui é uma maneira de eu ver o histórico desse cliente, de todas as vendas em que ele foi identificado. As observações, então tudo que eu colocar de observação aqui, eu deixo nesse cadastro e eu consigo botar aqui mensagens específicas. Então, se esse cliente estiver inadimplente, eu posso botar aqui chamar o gerente. Dessa forma, sempre que um vendedor identificar esse cliente na venda e ele estiver inadimplente, vai aparecer essa mensagem para ele. Dessa forma, eu também posso colocar aqui uma mensagem ao operador de caixa. E sempre que eu identificar o cliente, independente da venda, do tipo de venda, ou se ele está inadimplente ou não, essa mensagem vai aparecer para o operador de caixa também. Então aqui eu posso colocar se esse cliente é alérgico a algum medicamento. Então eu informo aqui a alergia desse cliente e isso já fica aparecendo para o vendedor. Aqui na aba contínuos, é se esse cliente toma algum medicamento contínuo. Então eu posso vir aqui e identificar um produto. Identifico o produto. Vou informar quando esse cliente começa a tomar esse medicamento, qual vai ser o consumo diário desse medicamento. Então, ele vai tomar 2 comprimidos por dia e quantos medicamentos ele tem restante. Então, supor 30 comprimidos. E clico em gravar. Dessa forma, você vai conseguir ter um acompanhamento de quando está terminando os medicamentos desse cliente para poder fazer um pós-venda para ele. Aqui na aba de descontos, se esse cliente eu vou dar um desconto geral para ele sempre quando ele vier comprar, então de 5%. Se quando ele comprar a prazo vai ter desconto, sim ou não. Então, eu tenho uma promoção. Se ele levar esse produto, se ele levar um produto de promoção a prazo, o sistema precisa dar esse desconto ou não? Se eu não quiser, eu deixo não. E o desconto individual é um desconto aplicado direto no cadastro do produto. E também, se existir um produto que tem esse desconto individual informado e o cliente estiver levando a prazo, se você vai permitir esse desconto para o cliente ou não. Se você vai aplicar um desconto padrão para esse cliente em algum grupo específico, em uma classificação específica, ou até mesmo em um fabricante específico. Então você pode vir selecionar aqui, dou 2 cliques aqui no campo que eu quero e informo o percentual de desconto. Para retirar, 2 cliques de novo, 0, e pressiono Enter. Caso eu tenha uma tabela de desconto, eu também posso informar aqui. Eu tenho uma tabela de desconto específica por convênio ou por funcionário. Eu identifico qual é o padrão desse cadastro e seleciono a tabela de desconto correta. Então, a tabela de desconto é um desconto por faixa de preço. De R$ 1 a R$ 10 eu dou 1% de desconto. Produtos de R$ 10 a 20 eu dou 5% de desconto. E assim por diante. Então, são tabelas que eu posso cadastrar por grupo ou classificação e configurar ela da melhor forma. LGPD são os termos que esse cliente já aceitou da LGPD e se eu tenho retenção de imposto no momento da venda. Então, preenchi todos os campos, clico no botão gravar e esse cadastro já fica disponível para eu fazer a venda e vincular esse cliente lá no frente de caixa. E aqui embaixo a gente tem os botões de limpar. Então, eu vou limpar esse cadastro, eu vou deixar ele zerado. O botão de incluir, para gerar um novo cadastro. O botão de gravar, para toda alteração que eu fizer eu gravo. O botão de excluir esse cadastro de cliente. E o botão de sair para fechar a tela. Aqui na tela eu também consigo fazer a busca dos clientes cadastrados.
Então, para isso, eu posso vir aqui no campo nome, busco o nome do cliente. Então, cliente, tudo que vai aparecer aqui de cadastro de cliente. Se eu der um ESC, eu fecho a tela. Então, eu vou pesquisar aqui o cliente teste. E aí, ele já abriu todo o cadastro aqui para mim. Eu posso fazer a alteração e gravar esse cadastro. E aqui no campo de busca, eu tenho alguns parâmetros que eu posso usar para fazer essa busca. Então, sempre que eu pesquisar escrevendo direto, o sistema vai pesquisar todos os clientes que iniciam com esse termo que eu estou procurando. Então, que iniciem com o nome cliente. Aqui, como é uma base de teste, todos os meus clientes estão cadastrados com o nome cliente. Caso eu queira que a palavra cliente esteja em qualquer parte do nome, então eu vou colocar ele entre percentual. E assim ele vai pesquisar esse cliente em qualquer parte. Então vamos supor que eu estou pesquisando uma pessoa que tem o sobrenome Araújo. Então eu posso colocar aqui Araújo. E esse sobrenome pode estar no início, no meio do nome, e o sistema vai encontrar ele também. E se eu sei que esse cliente tem o sobrenome Araújo, mas finaliza com o nome Silva. Então eu posso, depois do percentual, colocar o Silva aqui e fechar com o percentual também. Dessa forma, eu vou pesquisar todos os clientes que tenham no sobrenome Araújo e Silva, nessa ordem. E aí o sistema vai fazer um filtro muito mais rápido para mim. Pressiono Enter e o sistema vai consultar. Aqui no meu caso, vai encontrar que eu não tenho nenhum cadastro assim. E eu também posso pesquisar aqui pelo CPF. Então, eu posso identificar o CPF do cliente, pressionar Enter e o sistema vai buscar o cadastro dele para mim. E dessa forma, a gente faz um cadastro de cliente dentro do sistema da HOS. Lembrando que os dados necessários e obrigatórios são os que estão nessa primeira abinha aqui. Então, só preencho os dados obrigatórios, clico em gravar, se só for identificar esse cliente para uma venda.